100 homens, 10.000 inimigos. Uma conta que, em qualquer prancheta de comandante, deveria selar um destino: esmagamento, dispersão, morte. E ainda assim, algo naquela passagem gelada em 1240 fez as probabilidades mudarem de lado. Não é preciso acreditar em milagres para entender como uma decisão, tomada por um caçador mais do que por um estrategista, virou uma maré. Se essa história está prendendo sua atenção, fique comigo até o fim, menos ela explica por quê. Por uma noite, a horda que vinha dobrando reinos encontrou um freio onde menos esperava. A Horda Dourada caminhava como se o mundo fosse uma esteira de pequenas cidades a serem consumidas. Betacã, nome que carregava o peso das vitórias, comandava uma máquina de guerra que ninguém na Europa Oriental parecia capaz de deter. Cidades como Kiev e vilas de Valdai tombaram sob cavalaria e fogo. O rumor das conquistas era vento cortante que chegava de todas as direções. Quem viajava com ele sabia que a disciplina, a mobilidade e a memória de batalha daquela gente eram autoridades tão temidas quanto qualquer rei. Para as populações de Moscou e arredores, os nomes e horrores eram recentes, relatos de fogueiras que não se apagavam, de cavalos que não sabiam perder. Do outro lado daquele inverno, reunidos às pressas por rumores e por fidelidade a juramentos antigos, estavam os 100 remanescentes nórdicos, homens forjados por anos na guarda de reis e na oferta de seus serviços a tronos distantes, conhecidos entre alguns relatos como varangianos. Eram mercenários, caçadores e parentes, homens cujo mundo havia encolhido até uma coleção de memórias, machados e juramentos. Entre eles, Bjorn era o que se destacava, não pelo título, mas pela presença. Dizia-se que seus olhos não se perdiam no ruído das batalhas, eles buscavam a geografia, as sombras do terreno, as pegadas que contavam que o inimigo vinha por ali. Alguns grafavam seu nome como Bjorn, outros como Bjorn. Nos relatos dramáticos que sobreviveram ao tempo, o nome resistiu com variantes menos, mas a figura, essa, ficou sempre a mesma, o inquebrável. A passagem que decidiria tudo tinha um nome em voz baixa: Beigoda. Um desfiladeiro estreito traçado entre rochas nuas, um funil natural onde o sopro do vento parecia se concentrar e transformar o ar em lâmina. Em seu ponto mais apertado, 40, 50 passos. Cavaleiros com lanque, as e cavalos em galope não podiam ler-se ali como em uma planície. A matemática era cruel, mas clara. 10.000 homens só podiam aproveitar sua vantagem numérica se tivessem espaço para simplesmente estarem em massa. A passagem transformava a maré. Por breves metros, o número se reduzia a um fluxo controlável. Bjorn olhou para o desfiladeiro como um caçador olha para uma toca. Ele não prometeu nem jogou palavras de esperança. Mediu ângulo, vento, distância. Ordenou que o grupo se posicionasse como um único corpo. Escudos erguidos, pontas de metal alinhadas, machados prontos para partir do frio para o sangue. O plano não era sedutor. Era pragmático, conceder ao inimigo a ilusão do avanço, obrigá-lo a aceitar apenas algumas dezenas de adversários por vez. Usar a rocha e o gelo para multiplicar a eficiência de cada golpe. Era, em essência, transformar quantidade em qualidade. O crepúsculo trouxe o primeiro presságio, o som rítmico de cascos se tornando alma de pedra. Uma nuvem de poeira e neve acompanhou a aproximação, e, depois, o primeiro arco de flechas cruzou o espaço entre as fileiras. Flechas buscavam brechas, procuravam as fendas entre escudos. Cada projétil raspava o ar como um juiz que marca tempo. Mas ali, na ponta do funil, os escudos formaram aquilo que os homens viriam a chamar. Nas lendas, de Borg, uma parede viva, camadas de madeira e ferro e carne, onde o escudo de um protegia a coxa do outro. O impacto das volves menos as primeiras massas de cavalaria que bateram contra a muralha menos foi brutal, um choque que tremia até a rocha. Ainda assim, a parede resistiu. As primeiras ondas encontraram uma disciplina feroz.
Havia algo quase mecânico na rotação dos homens. Os que recebiam o golpe recuavam, respiravam e iam para trás. Outros, mais frescos, ocupavam a linha. Jan, o tenente que traduzia os anseios táticos de Bjorn em ordens diretas, gritava com uma voz curtida pelo frio: "Roda! Roda e puxe!" Uma ordem simples, que significava: use o homem como você usaria um remendo numa corda. Substitua. Mantenha a face de combate sempre nova. A rotação de linhas é uma técnica antiga, mas ali, exposta a um inimigo maior. Mostrou sua verdadeira força, ao invés de deixar o mesmo homem apodrecer na frente. A substituição manteve a energia do golpe. Enquanto isso, a Horda Dourada assistia, primeiro com desprezo. Como poderia 100 homens, empilhados num corredor de pedra, frustrar 10.000 cavaleiros treinados para estender a cabeça da batalha e rasgar linhas? Havia riso, lança levantada, a confiança de quem vira o mundo quer ser diante da mesma ordem. Esse riso foi a primeira rachadura. Cada cavalaria que voltava sem corpo firme, cada grupo que entrava no funil apenas para sair mais pobre em força. Começou a ensinar àqueles vinham atrás que aquilo não era um avanço seguro. A psicologia da guerra, por vezes, pesa mais que a física das lanças. Dias de combate assim consomem não só corpos, mas também tempo, calor, paciência. Os corpos empilhados aos poucos viraram uma camada que mudou o terreno. Mortos e feridos que não puderam ser recuperados transformaram o desfiladeiro em um obstáculo improvisado. Para os atacantes, o que deveria ter sido piso de avanço virou espinho. Para os defensores, a própria morte, lembrada e honrada, tornou-se uma rampa. Não se trata de epopeia romântica, menos trata-se de brutalidade tática, cadáveres. Peles e destroços que impediam cargas diretas e retardavam formações. Era possível ouvir, entre os ruídos de metal, pequenos episódios humanos que deram carne àquela fortaleza improvisada. Um homem jovem, chamado Irik, jurou a si mesmo que veria o verão outra vez. Outro, com olhos fundos, sussurrou nomes de filhos que talvez nunca mais conheceriam. Bjorn, por sua vez, tinha memórias rápidas que vinha e iam, a lembrança de caçar alces em penhascos. A sensação do peto do machado descrevendo um arco natural. Essas vinhetas, curtas como sopros, mantinham a humanidade no meio de uma matemática fria. A noite trouxe uma nova tática: fogo. Os mongóis não lutavam apenas com cavalaria. Trouxeram máquinas e cerâmicas cheias de piche que, quando lançadas, transformavam o vestuário de pele em tochas. As peles reagiram como vela ao sopro. O frio e a chama criaram um horror que fazia a carne arder e congelar ao mesmo tempo. Cortinas de fumaça invadiram a passagem. Muitos esperavam que o fogo quebrasse a posição de Bjorn. Outros simplesmente queriam queimar a defesa. Mas o medo do fogo difere do medo da punhalada. O fogo consome, mas também expõe, criando corredores iluminados onde a disciplina pode operar. Os varangianos, acostumados a peles e vento, moveram-se para quase um não lugar entre as chamas, sacudindo cinzas como se esfacelem de mosquitos. A cada tentativa de incendiar, vinham piores consequências para os atacantes. As chamas prendiam nos arreios dos cavalos, gerando confusão. A fumaça cegava e impelia um avanço desordenado. Quando a infantaria mongol finalmente entrou no funil para lutar corpo a corpo, foi preciso decidir. Força contra força. 10.000 homens poderiam forçar o avanço com paciência. Mas Bjorn não escolheu a paciência. Ordenou uma contraofensiva, uma cunha menos no velho vocabulário de guerra. Algo parecido com o spinfilking ou o focinho de javali, uma formação em V, afiada como uma ponta que quer abrir ferida no inimigo. A ideia é simples: canalizar o choque em um ponto e depois alargar a brecha, forçando o inimigo a reagir localmente em vez de usar massa. Executar essa manobra num desfiladeiro, sob fogo e com o chão coberto de corpos, era uma decisão arriscada, talvez suicida, mas Bjorn não queria subjugar toda a força. Queria plantar dúvida, para frente, como se fosse caça,
Ele disse: "Nunca deixe que o medo escolha o nosso passo." A cunha avançou como uma machadada concentrada. No nariz da formação, homens usaram o peso corporal para derrubar escudos, buscar pernas, puxar montarias. A luta tornou-se íntima. Lâminas raspavam couro, mãos agarravam aço, hálitos frios viraram vapor. Era ali que a tática encontrou a ferida psicológica do inimigo, os mongóis. Acostumados à fluidez das cargas e à vista de uma massa que se move como o mar, encontraram um ponto que não se movia, que mordia, que quebrava uma por uma as expectativas de vitória. Em termos simples, perderam a sensação de que o mundo obedecia a eles. E então veio o duelo. Entre o caos, ergueu-se um homem em armadura negra que não parecia parte da massa, um campeão escolhido. Possivelmente para quebrar a muralha, a personificação da força que faltava naquela manhã a uma tropa em seu ápice. Ele desceu do cavalo com passos que soavam varas sobre pedra. Sua armadura brilhava como se absorvesse a pouca luz. Bjorn o viu, mediu-o como já havia medido a passagem, sem fazer discurso, foi ao encontro. O confronto entre os dois foi curto e violento. O gigante em armadura dependia da massa e da proteção. Vantajoso, até certo movimento. Bjorn, pelo contrário, era pequeno para a altura do adversário, mas movia-se com o instinto de quem aprendeu a cair e levantar 1000 vezes. Lembrou-se, por um segundo, de uma caçada menos como derrubar um alce, mirando as pernas para quebrar a base do corpo. Em combate, atacar a perna é atacar a própria fundação. Bjorn visou abaixo da placa, onde o aço não segurava tanto. Buscou a perna suportada por couro e tiras, virou o equilíbrio do gigante, o adversário tombou. Não foi um filme. Foi um som de carne e metal cedendo. Em seguida, Bjorn subiu, abriu o pescoço da armadura com um golpe seco. A queda do campeão foi mais do que a morte de um homem, foi um sinal. A multidão que assistia, que vinha com força e certeza, viu um símbolo quebrar-se. O verdadeiro triunfo de Bjorn não foi apenas o golpe. Foi mostrar que o invencível podia sangrar e cair por baixo. A vitória, porém, não veio sem preço. Nos minutos que se seguiram, a horda reagiu com fúria concentrada. O funil voltou a ser um chicote nas mãos de quem tinha cavalaria e mais homens esperando. Bjorn sentiu o peso de cada decisão como se mão e coração fossem uma balança. Havia a escolha de seguir esmagando para abrir caminho. Havia a realidade de poucas forças e ambientes já saturados de sangue. Ele liderou até o final de suas forças, até o limite onde o homem encontra história. A queda foi lenta e digna. Bjorn tombou por feridas que qualquer cirurgião incapaz tamparia. Estava mais velho do que suas cicatrizes diziam. Nos últimos instantes, colocou a mão no cabo do machado, como quem busca ainda um último argumento. Seus olhos procuraram Jan, encontraram-no, e num sopro de voz disse algo que ninguém mais lembraria como frase clara, mas que os que ouviram traduziram como agradecimento e comando guarda-lembrança. A mão relaxou, o corpo encolheu. O coração, que vinha batendo como tambor implacável, cessou. O que aconteceu depois pertence tanto ao tático quanto ao mito. A horda entrou, mais por costume do que por plena convicção. Encontrou os corpos, os poucos sobreviventes e o silêncio que se segue àquelas vitórias que não são tão jubilantes quanto o inimigo imaginara. Betacan observou, nas narrativas que chegaram aos cantos do mundo, com um rosto que não era mais o de algo sem dúvida. Relatos dramatizados contam que, por um gesto estranho aos seus costumes habituais, ele ordenou que os corpos ficassem onde estavam, não necessariamente por honra, mas por uma mistura de pragmatismo e uma superstição súbita, que aqueles que tinham conseguido causar tanto dano mereciam ser deixados como aviso. Seja como for, os homens que vieram para devorar o mundo começaram a olhar as coisas de maneira diferente. A neve veio cedo naquele ano e foi a testemunha que cobriu a cena. Cobriu corpos, armas e, com sua palidez, fez o derramamento parecer um memorial. Nos relatos que se tornaram canção,
os inimigos passaram a murmurar como cuidado. Histórias de 100 homens que pararam 10.000 cavalos não ficam sem reverberação. Lendas nascem quando um gesto se réplica em corações. Uma pequena guarnição que se recusa a ceder pode, com sacrifício, arrancar da maior máquina de guerra uma dúvida. Esta história menos e é preciso dizer. Dramatizada nas bordas em muitos relatos, não pede que ignoremos a brutalidade do conflito nem que celebremos a morte por si. Pede que percebamos como disciplina, terreno, coragem e uma única decisão podem virar a psicologia de um exército. Quando um grupo menor impõe custo suficiente ao grande, faz com que a narrativa da invencibilidade se fragmente. E a partir dessas frestas, o medo muda de lado. No ano de 1240, quando o mundo conhecido parecia quer ser diante de um poder que avançava em cavalos e fumaça, 100 homens lembraram que a história ainda podia ser dobrada pela vontade. A derrota física dos varangianos foi real. A vitória que veio depois foi outra espécie de conquista. A da certeza de que nenhum poder é eterno quando encontra um ponto que se recusa a ceder. O que resta, ao fim, é o legado, não o de corpos espalhados sob a neve, mas o de uma história que se conta nos acampamentos, nas fogueiras, nos dedos que apontam o desfiladeiro Beigoda como lugar onde um grão de resistência desestabilizou um império. Se esta narrativa te tocou ou te deixou pensativo, compartilhe com alguém que goste de histórias épicas. Comente qual das táticas te pareceu mais decisiva, menos o terreno, a rotação, o fogo ou o duelo final? E lembre-se, nem toda lenda é mentira, e nem toda verdade escapa ao brilho da lenda.